Próximo processo, 232, de 11/12/2013, veto total aos autógrafos da Lei nº 5.805, de 2013, que altera a Lei Municipal 4847, de 7 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o uso, ocupação e urbanização do solo do município de Jacareí e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. Gostaria de pedir a gentileza para o vereador Arildo fazer o uso aqui ocupar a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, agora nós vamos apreciar um veto. E para quem não sabe o que é um veto, veto é uma parte do processo legislativo. Então, no nosso Estado Democrático de Direito, diz que o Poder Legislativo, ele vota as leis, e as leis necessitam de a concordância ou discordância do Poder Executivo, que é quem executa a lei. Quando o Poder Executivo concorda, ele sanciona e publica a lei. Quando o Poder Executivo discorda, ele veta. Mas como a raiz, a função principal de legislar é do Poder Legislativo, cabe a palavra final do Poder Legislativo, se ele concorda ou não com essa discordância do Poder Executivo, nesse caso o prefeito. Esse veto trata de uma lei de minha autoria, e uma lei bastante simples, que eu gostaria de explicar sobre ela rapidamente, e depois declarar aqui, porque o presidente, nesse caso, até dá a oportunidade de explicar, ele vota em 4 situações: na eleição da mesa, projetos que requeiram 2/3 dos votos da Câmara, nos vetos e no caso de desempate. Aqui, esse projeto de lei, ele tratava de criar 2 pré-requisitos a mais para se aprovar um projeto de loteamento na cidade de Jacareí. Um deles, na verdade, só aprimorava uma obrigação indireta, que nós tínhamos uma lei federal que regulamenta isso, mas isso não estava previsto na lei de ocupação do solo, que dava muito problema na prática lá, que era a obrigatoriedade, quando o loteador chegasse para aprovar, ele já tivesse descrito as guias rebaixadas no seu loteamento, para, ao desenvolver o loteamento, as guias rebaixadas, dando acesso aos cadeirantes, já estivessem lá, e não depois quebrar a guia para fazer essa questão de acessibilidade. A segunda situação se trata da ciclovia, e talvez essa tenha criado um pouco de dúvida, e eu faço questão de explicar porque é uma questão bastante simples. O que nós colocamos aqui foi condicionar que, quando o Poder Executivo implementar o Plano Municipal Cicloviário, e ele tem data para isso, até o final desse ano, existe uma lei federal que obriga que todo município, até o final de 2014, tenha seu Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Uma das partes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana é o Plano Cicloviário, então isso vai ter que ser feito. E a minha lei dizia o seguinte, quando isso for feito, todo loteamento, para ser aprovado, vai ter que respeitar esse plano cicloviário. Apenas isso. Então vejam, o que nós pretendíamos nessa lei era criar 2 pré-requisitos. Que os novos loteamentos já tivessem guia rebaixada, e 2, que o loteamento respeitasse o plano cicloviário que a prefeitura vai fazer. E redigir essa lei na certeza de que não estava desrespeitando a prerrogativa do Poder Executivo. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 30, inciso 2, diz que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Não temos dúvida que a forma de se aprovar um loteamento que diz como é que vai nascer um bairro é de interesse local. Então, o primeiro passo estava dado. O segundo passo, convido aí todos os vereadores a lerem o artigo 37 da Lei Orgânica, que diz
de quais assuntos os vereadores podem legislar. Artigo 37. Quais são os assuntos que o vereador pode legislar? Essa é a nossa cartilha que nós temos que seguir. Aqui estão nossos limites. Se vocês prestarem atenção, na página 10 desse processo que está na mão de vocês, o jurídico citou esse artigo, está lá. É competência da Câmara, inciso 18, deliberar sobre normas urbanísticas. Então, a lei orgânica do município, a lei mais importante do município, diz que a Câmara tem a competência de deliberar sobre normas urbanísticas. Ora, lei de uso e ocupação do solo é uma norma urbanística. Então, nós temos a autorização da lei orgânica para regulamentar essa matéria. Pois bem, votamos, aprovamos por unanimidade esse projeto, e é óbvio, o prefeito ele não tem a formação jurídica, ele confia no parecer dado pelo jurídico da prefeitura. E o jurídico opinou, no caso, pelo veto desse projeto. Não tem problema nenhum, nós podemos ter diferenças técnicas, né? Isso não quer dizer que haja uma diferença pessoal e até mesmo política. Só que quando li as razões do veto, emitido pelos colegas lá do jurídico da prefeitura, notei um claro equívoco. Um claro equívoco. Porque aqui eles citam casos de projetos de outras cidades que foram declarados inconstitucionais, porque alterava o zoneamento, gente, da cidade, que também está dentro da lei de uso e ocupação do solo. Olha só, leis que alteram o zoneamento é você chegar num bairro e falar, ó, esse bairro não pode ser mais comercial, vai ter que ser industrial. Esse bairro não vai ser residencial, vai ser comercial. Isso é mexer no zoneamento. Sem dúvida, isso está errado. Mas o problema é que a nossa lei não tratava disso. A nossa lei trata da lei de uso de ocupação do solo, onde tem lá, num dos seus artigos, o zoneamento, mas ela não mexia nessa parte. Então, ao meu ver, o que houve aqui foi um equívoco, um copiar-colar lá de pareceres, que acabou embasando, trata de uso e ocupação do solo, então é inconstitucional, não pode mexer. Só que não é assim. Não pode haver essa interpretação genérica, sem esmiuçar, sem ler, sem entender o que de fato o projeto estava regulamentando. Então, eu declaro meu voto contrário ao veto, não porque eu sou o autor, mas por convencimento jurídico, são 15 minutos, O veto não é do prefeito, o projeto. Tá. Mas então, só para concluir, não, presidente, por convencimento jurídico de que esse veto está equivocado. Pelo artigo 37, inciso 8º, nós podemos regulamentar normas urbanísticas, esse projeto trata de norma urbanística e a razão do veto tratava de leis que tratavam de zoneamento e nós não tratamos disso na nossa lei. Então, por isso eu conclamo aos nobres colegas para que possamos votar contrário ao veto, porque trata-se da defesa da nossa capacidade de legislar e o respeito à lei orgânica que nos garante esse direito. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu vou falar daqui mesmo, para contribuir com esse projeto. Eu quero, logo de início, parabenizar a Vossa Excelência com relação a essa iniciativa tão requisitada na nossa cidade, porque muitos dos vereadores sabem aqui que nós recebemos na nossa sala, no nosso gabinete, e nas ruas também, cobranças a respeito da mobilidade urbana. E aí você percebe o seguinte, for pensar a questão do cadeirante. Eu já abordei aqui, a Vossa Excelência também já abordou aqui na sessão de Câmara, enfim, a questão do cadeirante. Quantas pessoas vão até o nosso gabinete pedindo auxílio, enfim, porque muitas das vezes não tem dinheiro, não tem condição de estar comprando a sua cadeira de roda. Agora, por outro lado, se tratando do cadeirante andar pelas nossas cidades com o seu equipamento, fica muito difícil. Aí quando a gente vê um projeto tão bacana, um projeto tão nobre quanto esse, que vai assistir de frente essas pessoas
que sofrem com a mobilidade, e então a gente fica surpreso com a decisão do prefeito em vetar esse projeto. Agora, se tratando, por exemplo, também das bicicletas, né, que é no caso do plano de ciclovias, tá? Fala-se muito do trânsito, que o trânsito está caótico, isso e aquilo, enfim. É natural que, se a gente incentivar as pessoas usarem mais como meio de transporte a bicicleta, com certeza absoluta nós vamos contribuir para um desgaste, para menos desgaste no trânsito, porque o trânsito está um caos. Bem, então a gente vê que tudo que parece que o prefeito veta, ele usa como argumento o vício de iniciativa, ou seja, vem com a história que a iniciativa é do executivo e não do legislativo. Agora perceba o seguinte, né, vamos espetar a coisa aí, quer dizer, apimentar a discussão. Um prefeito que mentiu até para sua base de apoio, o que dirá vetar um projeto? Ah, mas como assim, vereador? Como é que ele mentiu para sua base de apoio? Olha, ele simulou lá atrás um reajuste de 27% no IPTU e aumentou quase mais de 1000%. Isso, para mim, é mentir. Quer dizer, é usar de ferramentas para persuadir as pessoas a o apoiarem. Agora, então, se acontece isso, vetar um projeto, para ele é muito fácil. Vendo a forma que a Vossa Excelência colocou esse projeto na casa, um projeto que é muito bem claro aqui, ó, fica liberado para comercialização qualquer empreendimento referente ao parcelamento do solo, somente após a completa execução de aceite pela municipalidade das obras de terraplanagem, abertura de sistema viário, abertura de ciclovias, enfim, demarcação de lotes, áreas públicas em marcos de concreto e rebaixamento das calçadas. O que está em pauta aqui? Seria o rebaixamento das calçadas e abertura de ciclovias. Gente, será que é tão difícil entender que a nossa cidade merece ser contemplada com, eu diria, uma bênção dessa? Então, fica aqui realmente, né, a minha contribuição dentro desse projeto, que não é possível. Uma hora a gente elogia, que é a questão do projeto de lei que nós votamos anteriormente, com relação à Associação Guri na Roça. Outra hora não tem jeito. Como é que pode propor uma rejeição? Aliás, como é que pode propor um veto desse daqui? E eu, como vereador nessa casa, e eu acredito que os nobres vereadores também pensem da mesma forma, aceitar a rejeição desse projeto. Quer dizer, vetando um projeto de uma envergadura tão grande dessa forma. Então, eu reforço, né, que, com certeza absoluta, eu sou contrário ao veto do prefeito, porque é necessário isso para a nossa cidade. E que a população comece realmente a verificar e olhar, analisar as atitudes que a nossa administração tem promovido para os munícipes. O projeto continua em discussão. Quero dizer direto à prefeitura que quando o projeto que o vereador faz, que é gasto da prefeitura, aí sim. Mas esse projeto do presidente da Câmara, ele é do loteamento novo. Para deixar o rebaixamento do loteamento novo. Então, quem tinha que gastar para deixar o rebaixamento seria o próprio loteamento. Então, não tinha nada a ver com a prefeitura. E aí, eles mandam para cá, para a gente analisar o projeto. Cadê o jurídico? O jurídico da Câmara diz que está certo.
nós votamos aqui. Fica uma discussão, os vereadores, 13 vereadores, vai dali, daqui, maior discussão naqui. Vai para a prefeitura, não está certo. Manda para cá de volta. Não, porque o jurídico lá não é competência do vereador, é da prefeitura. Se a prefeitura tivesse cabeça, o jurídico, e olhasse no centro da cidade de Jacareí, essas ruas que tem faixa de pedestre, que não está rebaixado para os cadeirantes passar, eles tinham consciência aqui de ter aprovado o projeto. Parece que eles não andam no centro da cidade. A pé, né? Porque se eles pegam o lado da Santa Casa ali, em frente à farmácia São Paulo, que os cadeirantes, quem vem de moleta tem que pular aquela altura ali, eles provariam o projeto. Então não tem gasto para a prefeitura. O gasto aqui é para o dono do loteamento. E o dono do loteamento, ele já tinha a máquina, ele já ia fazer as guias, ele já tinha que deixar rebaixado. Mas para não dar moleza para o presidente da Câmara, para dizer que nós não temos competência também de mandar o projeto daqui, eles acham que é inconstitucional. E não é inconstitucional. A realidade, não precisa de ninguém ser, acho que a gente é cego, que não é inconstitucional. Porque não tem gasto da prefeitura, tem gasto, quando for fazer o loteamento, deixar a ciclovia e também rebaixar as guias, conforme o presidente da Câmara falou aqui, e está aqui no projeto. Mas está pensando que a gente vem aqui na tribuna e vai dizer que vai votar favorável ao prefeito? Meu voto é o contrário à prefeitura. Não dá para votar favorável. Então, presidente da Câmara, já pode ficar sabendo, meu voto é o contrário a essa postura da prefeitura. Não dá. Porque se quem votar favorável a esse projeto, está votando contra o povo, contra os cadeirantes e contra os ciclistas da nossa cidade de Jacareí. Então, meu voto é o contrário. O veto continua em discussão. Senhor presidente, só quero fazer uma colocação daqui mesmo, em dizer que eu estou conversando aqui com o vereador Itamar, o vereador Fernando, e eu fico indignado com certas atitudes do prefeito. Então, ele tem que ser amigo mais do povo, o que é melhor para o povo. Eu não sei o entendimento que ele tem na hora que veta um projeto tão importante desse, como vetou o meu projeto contra o assédio moral. Então, é lógico, presidente, eu já externo meu voto aqui, meu apoio ao seu projeto, e é claro que eu vou votar favorável, porque não dá para votar a favor do prefeito em umas situações que ele coloca que eu não sei onde ele arruma. Quero cumprimentar de novo aqui o nosso telespectador, nossos internautas, ligados no canal 727 da NET e no canal 61.4, canal aberto. E também aos membros do sindicato aqui, dos servidores públicos presentes nessa casa. Eu quero aqui expressar algumas opiniões a respeito desse projeto, porque eu fico pensando assim, sabe? Esse projeto aqui, que recebeu um veto do prefeito, mas analisando o lado constitucional, não é verdade? E o lado da concorrência do executivo, do legislativo com o executivo, deixando claro que esse projeto não é de matéria concorrente, mas eu discordo disso. Sempre discordei, até porque eu sempre fiz projetos
voltado para a lei do solo, plano diretor, né, que ordena o crescimento do município, né, que responde ao parcelamento, não é verdade, da lei, que é a lei do solo. É o seguinte, eu acho assim, primeiro, eu quero aproveitar aqui esse momento que eu estou falando, já que nós estamos falando de terra, de loteamento, de lei do solo, não é verdade? Eu quero cobrar aqui do Poder Executivo que mande para esta casa a lei do uso do solo, que não mandou ainda. E o prazo já expirou. São 6 meses após a aprovação do plano diretor, e não veio ainda. Você entendeu como é? Não veio ainda. Por quê? Porque hoje está todo mundo ocioso esperando essa lei chegar para a regularização dos imóveis irregulares e clandestinos que existem nesse município, que são muitos, inclusive. Inclusive, a lei dá um ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, dá 18 meses para a regularização. Só que se essa lei não vir e nós aprovarmos, ela não entra, sabe? Ela não tem a sua eficácia, por enquanto. E está na hora, que nós já aprovamos o plano diretor. Bom, é o seguinte, esse projeto aqui, ele obriga os empreendedores, né, os empresários, os agentes financeiros, ao fazer os loteamentos populares, né, obrigarem a fazer toda a infraestrutura primeiro para depois comercializar. Como está aqui no parágrafo 1º do artigo 1º, fica liberado para comercialização qualquer empreendimento referente ao parcelamento do solo, somente após a completa execução e aceitação pela municipalidade das obras de terraplanagem, abertura do sistema viário, abertura de ciclovia, demarcação dos lotes, áreas públicas com marcos concretos e rebaixamento das calçadas. As ciclovias deverão garantir um percurso interligado à ciclovia existente e as projetadas conforme o plano diretor do município, conforme o plano diretor do município. E a lei do solo, o que ela vem? Ela vem, na verdade, o termo exato é, ela vem, como é que se fala? Disciplinar aquilo que está no plano diretor, que não chegou ainda em nossa casa. Bom, então, veja bem, quando fala que fica liberada a comercialização, tá, de qualquer empreendimento referente ao parcelamento do solo, com somente após a completa execução e aceito pela municipalidade das obras de terraplanagem, abertura do sistema viário, abertura de ciclovia, demarcação dos lotes e áreas públicas dos marcos, concreto e abaixamento das calçadas. Bom, aqui não cita, porque quando você faz um loteamento, qual é o primeiro ponto que você faz no loteamento? É chamar a topografia, topógrafo, demarcar a área, depois ele demarca as quadras, as ruas, depois faz as aberturas e ele demarca os lotes com os piquetes, que hoje é de concretos. E depois vem as 3 infraestruturas, que é importantíssima, que é a rede de água, a rede de esgoto, iluminação pública. Iluminação pública. Nesse caso aqui, ele apenas fala, para comercialização, qualquer empreendimento referente ao parcelamento do solo, somente após a completa execução e aceite da municipalidade das obras de terraplanagem, abertura do sistema viário, abertura de ciclovias, demarcação de lotes e áreas públicas com marco total. Então, o Maurício, o Valmir, e demais vereadores aqui, Zé Francisco, eu estou dando toque para vocês ficarem cientes de uma coisa. Aquilo que eu falei até 5 minutos atrás, eu retiro. Até para você, viu, Valmir? Por quê? O artigo 1º, parágrafo 1º, não fala sobre rede de água, esgoto e pavimentação asfáltica.
Então, claro, isso é real, que quando você abre um loteamento, para você comercializar, tem que ter no mínimo, abertura de arruamento, sabe? E aí você inclui arruamento com guias e sarjetas. Você entendeu como é que é? É o que está aqui, inclusive. Quer dizer, obra de terraplanagem, é claro, né? Abertura do sistema viário, abertura de ciclovias, aí entra as ciclovias, que até então a lei do solo, a lei do loteamento, Edinho, não exige ciclovias. Só um ponto, não é abertura de ciclovia, é a abertura do sistema viário só, que está aqui. Não, mas aqui está ciclovias. Não. Abertura de ciclovias. Ah, tá, abertura de ciclovias, desculpa. Que não está. Demarcação dos lotes. Não tinha e a gente está incluindo. Você entendeu como é que é? Você entendeu? Tá? Bom, então aí eu fico assim. Supor um terreno, um loteamento para atender baixa renda, cuja rua é de 5 metros de largura, tipo Pedramar, Parque Imperial, 1º de Abril, 1º de Maio, aquela coisa toda. Como é que você vai fazer uma ciclovia numa rua de 5 metros de largura? E você vai ter que deixar 1,5 metro de calçada? Não, Itamar, não é obrigado, porque o inciso 1 diz que ele vai ter que seguir o plano que vai ser fixado no plano diretor. Então, se o plano diretor não fixar ciclovia nesse bairro, não vai ter ciclovia lá. Está certo assim? Sim. Bom, então tudo bem. Porque, na verdade, porque você proibir o loteador de comercializar o lote, enquanto está em fase de execução, fica difícil para o loteador. Porque, gente, eu fiz Pedramar, Parque Imperial, Vila Itaú, sabe? Eu sei, ajudei 22, 1º de Maio, eu sei o quanto é difícil você fazer um loteamento popular, é muito dinheiro. E você tem que começar a captar alguma coisa para você realmente concluir as obras de infra e saneamento básico de um terreno. Mas, então, Valmir, baseado naquilo que nós comentamos agora há pouco, onde não inclui-se rede de água, esgoto e iluminação pública, que isso é obrigatório. O loteamento tem que ter agora. A licença urbanística diz o seguinte, a licença urbanística hoje diz o seguinte, o loteador tem 2 anos para concluir as obras, podendo prorrogar por mais 2 anos, a licença urbanística. Você entendeu como é que é? Licença urbanística. Como aqui não consta rede de esgoto, nem água e nem iluminação pública, então eu concordo com o veto. Você entendeu? Porque se eu obrigasse primeiro a colocar essas infras que eu falei para comercializar, eu realmente não votaria favorável. Vamos continuar a discussão, mas isso continua na lei. Só para esclarecer para o senhor, isso não foi mexido, o senhor está equivocado. Isso continua na lei. O veto continua em discussão. Isso continua. Não tendo mais quem queira fazer a discussão do projeto, passamos para a votação do veto, mas em tempo queria esclarecer o que o vereador colocou. A obrigatoriedade de água e esgoto, ela continua na lei de desocupação do solo, só que não estava nesse parágrafo. Ela está no outro parágrafo que nem foi mexido, então isso continua sendo obrigado. E aí entra nos 2 anos, mais 2 anos, que a lei exige. Essa regra continua. Continua. Você entendeu? A comercialização só não pode acontecer enquanto não fizer serviço de terraplanagem, que é abertura de vias. Senhor presidente, surgiu um horário para discutir o projeto de lei e o vereador Itamar coloca ele afirma, né, que o senhor retirou da lei uma norma já colocada. Eu gostaria de dar a palavra para o senhor dentro do meu horário para que o senhor pudesse explicar isso. Vamos lá. O artigo que trata, o 109, que trata desses pré-requisitos, ele tem alguns parágrafos. Nós alteramos só o parágrafo 1º e a gente só adicionou, não tiramos nada do texto. A nossa redação adicionou a ciclovia e a guia rebaixada. Água, esgoto, iluminação continuam nos incisos abaixo, a gente nem mexeu nisso. Tá. Então, nós só adicionamos esses 2 pré-requisitos. Os outros continuam, e eles não aparecem no projeto de lei, porque a gente não mexeu nessa parte mesmo. Até porque, nobre presidente... Eu te dou uma parte. Obrigado, querida.
Até porque as primeiras etapas feitas no loteamento é o que está aqui. É a obra de terraplanagem, que primeiro você entra, limpa toda essa uma área, depois você demarca as quadras, as ruas, e aí a máquina entra abrindo as ruas, você entende? E aí coloca as guias sarjetas de acordo da forma que você colocou aqui, rebaixada. Mas só para esclarecer, esses pré-requisitos básicos, eles continuam, eles não foram retirados. É que eles estão em outra parte da lei, não Sim, querido. Só que você fala que não pode ser comercializado se não tiver esse item, o parágrafo primeiro que está aqui na lei. Você entendeu? A redação era a mesma. A gente só adicionou a questão da ciclovia e do rebaixamento. É a mesma. Nessa parte a gente nem mexeu na redação. Então, só para deixar claro que a gente não cometeria esse erro de tirar aí água, esgoto e luz do bairro, né? Na verdade é complementar, não retirar. Não. E esclarecendo a dúvida do novo vereador e a pergunta que a Rose fez. Então, com essa redação, o loteamento não pode fazer sem ciclovia? Não. A gente ficou realmente com essa dúvida e criamos o inciso 1 exatamente por causa disso. Olha aqui o inciso 1. As ciclovias deverão garantir um percurso interligado às ciclovias existentes e às projetadas conforme o quê? O plano diretor. Ou seja, se o plano diretor não definir ciclovia naquele bairro, não vai ter ciclovia para se interligar. Não é obrigado a ter ciclovia. Não, ele se submete exclusivamente ao plano diretor redigido pelo Executivo. O Executivo vai pegar bairros de condição topográfica, é plano e tal, aqui merece ciclovia, ok. Então, nós fizemos questão de manter amarrado ao plano diretor, porque daí o Executivo vai decidir, esse bairro cabe ciclovia, esse bairro não cabe ciclovia. Então, é apenas uma condição subordinada ao plano diretor. Então, não é, esse entendimento não quer dizer que todo loteamento vai ter que ter ciclovia, não. Todo loteamento que o plano diretor indicar que precisa ter ciclovia. Quem vai definir isso? O Poder Executivo. Ok. Continua a discussão, senhor presidente? Continuamos a discussão. Então, gostaria de fazer uso da palavra. Até aproveitando essa discussão quanto à constitucionalidade, inconstitucionalidade, eu acho o seguinte, o judiciário está aí para isso, a gente tem que enaltecer o mérito do projeto, a legalidade. Se temos dúvidas, o judiciário está aí. Com certeza a prefeitura vai entrar com uma DIN, porque é até a obrigação dos procuradores do município de entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. E aí nós vamos ver se há inconstitucionalidade ou não. E eu acho que a gente tem que colocar na balança isso. E eu não posso ir contra, porque eu acho que o mérito está pesando mais do que a legalidade. Eu não posso ir contra a instalação de ciclovias, até porque eu sou autor de um projeto das ciclofaixas. E por isso eu tenho certeza até que o presidente, a gente conversou, pode ter mudado a opinião com relação à constitucionalidade do projeto. Porque é a mesma linha de discussão. A gente está pensando no desenvolvimento da cidade, buscar alternativas para mobilidade, acessibilidade. Então eu não posso ser contra, mas acho que é desnecessário cada vereador aqui discutir o que vai ser feito lá na frente, o que vai acontecer. Cada um tem a sua opinião, o seu voto, e a gente tem que jogar isso para o judiciário. Mas, desde já, parabéns, presidente, eu sou favorável ao projeto. Contrário ao veto. Desculpa, não, eu sou contrário, eu sou favorável ao projeto. Falei certo. Ao projeto está certo, se é contrário ao veto. O projeto continua em discussão, o veto continua em discussão, é cacoete da nossa linguagem aqui, né? O veto continua em discussão. Então, não tendo quem queira discutir o veto, passamos então para a deliberação sobre o mesmo. Vereadora Ana Lino. Então, presidente, eu não entendo por que o jurídico da prefeitura não conversa com o jurídico, né, da Câmara, que são, né, os dois setores, um fica lá em cima e não conversa, tendo o equívoco que você fez uma explanação, uma explicação do projeto. Até dou exemplo, um médico, né, que às vezes conversa com outro médico, os mesmos profissionais, para tirar dúvida, não ter, quer dizer, pode ser até uma gravidade maior, mas sou contrário ao veto. Vereador Arildo Batista. Eu também vou um pouco na linha do vereador Hernani. Eu acho que o nosso papel enquanto vereador, a gente fica muito restrito também ao executivo em algumas ilimitados. Eu acho que a gente tem que provocar essa questão.
E temos que, porque senão a gente vai ficar sempre naquela, isso aqui, eles falam que não é, e aí a gente vai sempre concordando. Portanto, eu acho que nessa questão, o Hernani falou muito bem, acho que são coisas boas para a cidade, que visam a melhoria, o desenvolvimento, a mobilidade urbana da nossa cidade. Então, não dá para a gente aceitar essa colocação do Executivo vetando o projeto do Edinho. Portanto, eu sou contra o veto. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Como eu já falei na tribuna, eu não vou estender muito aqui, mas eu sou contrário ao veto. Vereador Edgar Sasaki. Justificando o voto, fui favorável na discussão do projeto anterior, quando houve aquela discussão, então, por coerência, eu sou contrário ao veto. Vereador Edinho Guedes. Bom, justificando o voto, eu queria só frisar que, além da questão do mérito, e é uma coisa que a gente está devendo aí, enquanto coletivo, a gente sentar para fazer a revisão do artigo 37 da Lei Orgânica, que trata sobre isso. E pela redação atual, o artigo 37 autoriza que a Câmara legisle sobre normas urbanísticas. Então, se está lá, está em vigor, eu acho que é uma defesa da nossa prerrogativa de legislar. Como o Hernani falou, se existe alguma diferença, e relato aqui várias conversas que já tive com o Hamilton com situações similares. Ele sempre respeitou a independência da Câmara nesse sentido, falou, se tiver algum problema, o judiciário que se posicione. Então, não existe nenhuma diferença pessoal com relação a isso. Trata-se do exercício da independência dos poderes e, aqui no caso, independência legislativa. Eu sou contrário. Vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, eu quero também parabenizá-lo, senhor, porque o senhor lembrar dessa definição de a gente analisar a nossa lei orgânica. Agora, eu também deixo aqui que o dia que essa casa descobrir a força que nós temos, eu acho que nós podemos atuar num âmbito bem maior. Eu sou contrário ao veto do prefeito. Vereador Hernani Barreto. Eu vejo em muitos pareceres um embasamento através de jurisprudências. O que são jurisprudências? São várias sentenças proferidas no mesmo sentido que transformam-se numa jurisprudência. E as jurisprudências são alteradas a todo instante, porque o direito é muito dinâmico, as interpretações são constantes também. Então, eu acredito que esse caso vai ser mais uma oportunidade para a gente ver a evolução do judiciário também. Então, por isso, eu sou o contrário. Vereador Itamar Alves. Então, diante dos expostos que eu acabei de colocar na tribuna, e as dúvidas que foram tiradas, eu também sou contrário ao veto. Vereador José Francisco. Senhor presidente, só justificando o voto, essa é uma questão que, com certeza, a maioria dos vereadores são favoráveis a essa questão da mobilidade e acessibilidade urbana. E, algum tempo atrás, eu mesmo havia dito na tribuna sobre a questão de ciclovias. Então, seria uma coerência da minha parte ser favorável nesse momento. Então, com certeza, a gente tem que colocar na balança e ver aquilo que realmente é verdade ou não é. Então, como o nobre vereador Hernani disse, vamos deixar que o Poder Judiciário veja aí essa questão, e eu sou contrário ao veto. Vereador Maurício Raca. É interessante até a última fala do vereador Hernani sobre entendimento de lei. É claro, nossas leis, cada pessoa, cada advogado tem um entendimento de uma forma diferente. Mas eu gostei muito aqui da colocação de vários vereadores, de que cada um faz a sua parte. O jurídico da prefeitura vai fazer a dele conforme ele entender, e nós vamos fazer a nossa. Mas uma coisa tem que ser feita e tem que ser respeitada. Os poderes, cada um tem que respeitar o poder do outro. O nosso aqui, o legislativo, o senhor prefeito não manda aqui. Aqui quem define as coisas são os vereadores, e em uma maioria e democraticamente. Então, nós temos sim que ser respeitados, né, vereador Fernando? Então, o prefeito cuida da parte dele, nós vamos cuidar da nossa. Meu voto é contrário ao veto.
Vereador Paulinho do Esporte. Contrário ao veto. Vereador Rogério Timóteo. Contrário ao veto. Vereadora Rose Gaspar. Só queria justificar, acho que a discussão foi boa, e eu não enxergo nesse projeto de lei uma latente inconstitucionalidade. O vereador Edinho tem razão, nós temos que nos debruçar na lei orgânica e nos estudos, né, para ver as nossas reais competências. E a gente tem que ter um acordo dentro do legislativo, porque o nosso papel ele está ficando cada vez mais limitado. É óbvio que eu nunca votei nesta casa, que eu me lembre, nenhum projeto de orçamento que o vereador mexa, porque isso é latente inconstitucionalidade, né? Mas tem assuntos que nós temos que conversar. Uma coisa é você ter dúvidas quanto à constitucionalidade, a constitucionalidade ou não do projeto. A outra coisa é quando você tem clareza que o projeto é inconstitucional. Portanto, essa é uma casa de leis, mas é uma casa também de representatividade da população. Por isso, nós temos a oportunidade de darmos o nosso parecer favorável ou contrário. Neste caso, eu sou contrária ao veto. Caracas. 13. Votou. Então, veto total aos autógrafos da Lei 5805 de 2014 foi rejeitado por 13 votos contrários.